Cara, agora, né, vocês falaram, pô, tem vários ETFs, tem um ETF aqui que eu consigo, o Igor falou, pô, eu quero desenvolvidos, mas sem Estados Unidos, eu quero emergente sem China, você tem uma variedade. E aí a gente começa a entrar um pouco nas 7 magníficas. Se a gente for ver o desempenho do S&P nesse ano, tá muito bem, cara, tá chegando perto, tá o quê? Tá perto de 20. Tá 20 e poucos por cento, né, no ano. E aí você soma a desvalorização, a alta do dólar com relação ao real, pô, vai dar quase 40 pro cara que tava investido em S&P aqui. Só que se a gente tira as 7 magníficas do S&P, e a gente vai ver o desempenho das outras 490 e poucas ações lá do S&P, a performance fica um pouco para trás, certo? Então, cai pela metade hoje. Cai pela metade. Então, a primeira pergunta é: quem são as 7 magníficas, né? E por que elas estão impactando tão positivamente a Bolsa Americana? Porque uma coisa que acontece nos Estados Unidos é a empresa começa a crescer e ela começa a tomar cada vez mais espaço dentro do índice, até que fica um peso assim muito relevante. É o que está acontecendo, é o que aconteceu com as 7 magníficas, hein? Bem, as 7 magníficas, né? Eu fiz uma brincadeira nessa época de Avenue e eu não tinha 7, eu tinha 5 na época, porque pós-Covid, Tesla e Meta eram duas que não me agradavam. A Meta porque tinha gastos excessivos com um monte de besteira no escritório, e foi a grande virada de chave do Zuckerberg de corrigir isso, quando o mercado puniu ele. E a Tesla, porque essa tese do carro elétrico, eu nunca comprei, eu achava que a transição vai existir, hoje eu tenho um híbrido lá, mas essa transição tem que ser devagar, não é cancela um e vai para o outro. Tanto que, eu até vou falar uma coisa que as pessoas podem achar que eu estou exagerando. Hoje, nos Estados Unidos, o Tesla, modelo Y, modelo 3, é um carro popular. Eu consigo aqui agora entrar no site da Tesla, eu dou $1.500 de down payment, vou pagar uma prestação de $300 e eu tenho o carro por 3 anos. Caraca. Rodando 10 mil milhas por ano. Tá de graça. Um Tesla virou o que foi o Toyota Prius lá atrás, que quando saíram, que todo mundo usou, que se você dirige um Prius, você é um maluco. O Prius foi isso. E o Tesla, o Musk conseguiu trazer um carro elétrico que era inacessível para transformar um carro popular. É super simples e muito barato. Mas o que são as 7 magníficas? Você tem Meta e Tesla, como eu falei, e aí você tem o que eu apelidei de manga, para o brasileiro ficar fácil. Microsoft, Apple, Nvidia, Google e Amazon. Vira manga. Com Tesla e Meta, você tem as 7 magníficas. Ao meu ver, a gente está surfando, depois de quase 14 anos de um boom de commodities, o crescimento dos emergentes, veio a era da tecnologia. E elas são donas da tecnologia global e tomaram tamanhos assim desproporcionais em comparação ao resto. A hora que você para pensar que a Bolsa Brasileira hoje vale 800 bilhões de dólares de market cap, e você pensa que só Microsoft, Apple e Nvidia já estão acima de 3 trilhões de dólares de market cap. Cada uma. É um negócio assim que te fala, cara, como? Mas é o tamanho que elas tomaram. E agora a gente tem quais são as narrativas que estão permeando a nossa vida. A automação, que começou vindo, aí veio, depois do iPhone, a gente foi para a era dos apps, da realidade virtual, de cada vez mais a dependência da tecnologia, os games, Bitcoin, que querendo ou não é uma tecnologia que forçou um monte de coisa também, e agora inteligência artificial, que a gente está vendo a pontinha do iceberg da capacidade de coisas que a gente vai fazer. Você, como economista, e tem o seu amigo Leandro, que é analista fundamentalista, os analistas não conseguem explicar como que as empresas, num ambiente extremamente inflacionário, com os insumos mais caros, estão aumentando margem. Tudo por causa da inteligência artificial, que está substituindo mão de obra e trazendo eficiência. Então, elas ganharam uma proporção que é uma dependência nossa. Hoje em dia, todo mundo depende da tecnologia para tudo. E elas dominam isso, fora de estarem extremamente capitalizadas, né, cheia de dinheiro em caixa para investir, e já numa proporção viraram grandes ilhas que é difícil chegar lá. Tanto que a própria Microsoft, agora há pouco, para investir em inteligência artificial, ela simplesmente comprou 3 empresas pequenas que já dominavam um nicho específico
específico delas, eles não gastam tempo. Põe para dentro, a gente integra, vê o que tem de bom e resolve o problema. Coisa que várias empresas que ainda estão em fase de crescimento, a própria Intel não consegue fazer isso, uma AMD não consegue fazer isso, a Nvidia, a Microsoft, a Google dominaram o negócio. Por isso que tomaram essa proporção. Eu arrisco dizer, Gui, que inclusive a grande maioria delas, eu tiro Tesla, porque Tesla é muito específica, mas as 6, elas viraram uma alocação defensiva na maioria dos portfólios. Pô, você está na dúvida do que vai acontecer, está com medo de uma crise, estaciona seu dinheiro ali, porque elas são tão grandes, tem tanto caixa e tem tanta penetração de mercado global, que assim... Eu até hoje, eu provoquei a Malu uma vez no podcast e eu provoco todo mundo. O que precisa acontecer hoje que você possa ver que seja um catalisador para no intraday uma Apple, uma Google, alguma cair 10%, 5%? É muito difícil. Nvidia é mais volátil porque está... Mas o resto é muito difícil, cara. Muito difícil. Então, é surreal e concentra. Hoje, só para finalizar... As 10 maiores do S&P, que são praticamente as 7, tá entre as JP Morgan, Berkshire e Eli, se eu não estou enganado, representam 37% do índice de 500 ações. É a maior concentração da história. Caraca, doideira. Sobre as 7 magníficas foram apelidadas com esse nome em 2023 porque de 22 para 23 elas subiram muito forte no final do ano. Depois que elas fizeram várias mudanças, principalmente a Meta, né? Fizeram várias mudanças para melhorar a eficiência. Então, demitiram pessoas, o que era assim bizarro, né? Porque eles só contratavam, era no meio da pandemia, tecnologia estava em alta. Começaram a demitir, geraram mais ganhos de eficiência. São empresas que dispararam no mercado e o S&P voltou a subir. Mas quando a gente olha o raio-x do mercado americano, tinha muita coisa caindo. Em 2023, o cenário macro foi melhorando, o resto foi subindo também, mas sempre muito atrás do que eram as 7 magníficas. Eu digo que tem um cabo de guerra lá dentro. Então, dependendo do que sai de indicadores macro, a narrativa, o Fed, as 7 magníficas explodem e o resto fica para trás. Eventualmente, isso vira. Então, vira a ponto de criar fenômenos que nunca foram vistos antes no S&P. Um deles eu descobri há uns 2 ou 3 meses atrás. O S&P estava subindo tanto, puxado por tecnologia e as 7 magníficas, que o resto estava caindo. E aí tem uma ETF chamada RSP, que é exatamente igual ao S&P 500, só que a diferença não existe essa concentração dos setores. Todas as empresas têm o mesmo peso no índice, que é o S&P 500 Equal Weight, é equilibrado. O S&P subia, e o RSP, que é o S&P, caía. Aí eu peguei lá, foi por acaso, um dia eu estava lendo um livro de correlação, eu tive a ideia de comparar isso, porque eu percebia ao vivo, Nvidia subia, o resto caía. Não, isso eu devo estar ficando maluco, né? Isso não está certo. S&P caía, Nvidia subia. Putz, cara, como assim? Eu fiz o estudo da correlação. E aí nós descobrimos que nos últimos 20 ou 30 dias, alguns meses atrás, pela primeira vez na história, nós vimos S&P subindo e RSP caindo, que é literalmente a mesma coisa. Esse é um mercado concentrado. E normalmente, depois que isso acontece, o S&P tende a corrigir, mas não muita coisa. Então, isso gera uns fenômenos dentro do mercado americano. Então, essas são empresas que puxaram o S&P para cima com muita força em 23, menos agora em 24. Nós temos visto um bull market mais generalizado dentro do mercado americano, com setores, por exemplo, imobiliário, voltando a subir porque o Fed cortou o juro. Alguns setores como o financeiro, os bancos, subiram muito depois da vitória do Trump, e até porque a gente ficou distante lá da crise bancária de março de 23, aquele assunto ficou no retrovisor. Então, eu que acompanho muito o intraday desses setores, você descobre que tem momentos que tecnologia é a bola da vez e o resto fica para trás. Tanto que o que o Fábio falou sobre serem empresas defensivas, eu acho que Apple já nem é mais uma empresa de crescimento, porque realmente a receita tem crescido muito menos, só que são empresas com uma geração de caixa absurda, que recompram ações, que compram outras empresas como se fosse o dinheiro da padaria. Então, são negócios que vão dominando cada vez mais o mercado. Eu lembro que em 22, quando o Fed começou a subir o juro, o pessoal estava muito pessimista com techs, porque o fluxo de caixa das empresas de tecnologia é muito distante no longo prazo. Então, a variação na taxa de juro impacta esse fluxo de caixa. Só que o fluxo de caixa delas está aqui.
Não tá lá na frente, porque são empresas cujos negócios são muito grandes e que geram fluxo, né? Legal. Então, são negócios que recompram ações, às vezes até pagam dividendos e que são imbatíveis num cenário macro hostil. Legal. Porque algo que eu também percebi, tanto em 22, 23 e 24, quando o mercado não sabe o que vai acontecer com o juro, saem uns indicadores meio ruins, o pessoal vai para tecnologia. Porque é meio que o safe haven, é o ouro dentro do S&P 500. Quando fica mais claro para entender, para ler o cenário, o pessoal volta para setores que parece que é temático, né? Setores que vão se beneficiar do corte de juro ou de uma inflação mais baixa, alguma coisa assim.